Tudo bem, pessoal? Como vocês estão aí nessa pandemia e tal? Espero que todo mundo esteja se cuidando, esteja em casa, fazendo isolamento, lavando as mãos, tá? Bom, já deve ter sido explicado para vocês que para não atrasar o cronograma devido ao provável longo período de isolamento que todo mundo vai ficar, o ENA decidiu entrar com videoaulas, tá? Então eu sou o Anchieta, professor de Física 3 de vocês, vocês devem se lembrar. E o tema da aula de hoje vai ser, como vocês podem ver, dilatação dos líquidos e comportamento anômalo da água. Tá bom? Bom, introduçãozinha rápida. Os líquidos, como todo mundo sabe, como vocês já devem saber também, eles não têm um formato próprio. Ou seja, se eu coloco um líquido numa garrafa arredondada, ele fica arredondado no formato da garrafa. Se eu coloco numa garrafa em formato de cubo, ele vai ficar em formato de cubo, ocupando a forma do recipiente. Certo? Por conta disso, por conta de um líquido sempre ser guardado dentro de um recipiente, ele sempre vai ter 3 dimensões, porque um recipiente tem três dimensões. Um recipiente é uma estrutura de volume, certo? Uma estrutura de volume. Logo, não faz sentido, em se trabalhando dilatação de líquidos, falarmos em dilatação linear e superficial. A única dilatação que faz sentido é a dilatação volumétrica. Pois bem, como que se dá essa dilatação volumétrica? Vocês têm aqui, como vocês podem acompanhar o mouse, um recipiente preenchido com um líquido totalmente cheio, tá? A uma temperatura zero. Quando esse recipiente é aquecido, ele dilata, e uma parte do líquido vaza. Aí aqui surge uma certa confusão. Esse líquido que vazou, ele é o tanto que o líquido dilatou? Não. Por quê? Como o volume do recipiente também aumenta, certo? O líquido extravasado, ele é um pouco menor do que a dilatação total do líquido. Como assim? A gente vai ter um recipiente que tem o seu próprio volume. Quando a gente aquece esse sistema todo, tanto o líquido como o recipiente se dilatam. Só que o líquido se dilata mais do que o recipiente, por conta que os líquidos têm moléculas já mais afastadas, devido à composição que eu já expliquei em aulas passadas, o que faz com que os líquidos tenham a tendência de sempre se dilatar mais do que os sólidos. Ou seja, o líquido dilata mais do que o recipiente, o que faz com que ele vaze. Porém, o recipiente também dilata. Então, uma parte do que o líquido dilatou vai continuar dentro do próprio recipiente. Daí a gente chama esse líquido extravasado de volume aparente, de dilatação aparente. Por que aparente? Porque não é a dilatação real. A dilatação real é, na verdade, a variação de volume que o recipiente sofreu, mais a variação do volume aparente, certo? E nisso a gente tem as fórmulas. ΔV é o que? Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. É igual ao ΔV do recipiente, o volume inicial do recipiente, que vai ser o mesmo do volume inicial total, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, vezes a variação de temperatura. E o do volume aparente vai ser o volume inicial também do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Se vocês perceberem, nesse membro a gente tem V0 e Δθ. Nesse aqui a gente tem V0 e Δθ. E nesse terceiro a gente tem V0 e Δθ. Ou seja, a gente tem a mesma coisa em todos os 3 membros. Logo, a gente pode escrever eles dessa forma, em evidência, e cancelá-los.
gerando essa última equaçãozinha de que o gama total seria o gama do recipiente mais o gama aparente. Isso aqui é uma relação entre os coeficientes de dilatação do recipiente e o aparente. Esse gama aqui, que não tem nada, é o coeficiente de dilatação propriamente do líquido. Ou seja, o coeficiente de dilatação do líquido é o coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente, que é desse recipientezinho menor aqui, desse volume extravasado. Certo? E essa equação inicial é a que vocês vão utilizar para resolver praticamente todas as questões. Ou seja, a questão vai te dar uma situação como essa, de um líquido preenchendo um recipiente, e vocês vão ter que separar em ΔV do recipiente, ΔV aparente e o ΔV do líquido, ou ΔV total. Certo? Bom, e a segunda parte da aula é a dilatação anômala da água. Como assim dilatação anômala da água? Bom, já foi estudado nas aulas passadas que quando a gente aquece alguma coisa, ela dilata. E quando a gente resfria alguma coisa, ela contrai. Entretanto, numa faixa específica de temperatura, que é quando eu aqueço a água de 0 graus até 4 graus Celsius, a água se comporta de uma forma diferente. Como vocês podem perceber nesse gráfico, essa linha horizontal é o volume, ou seja, a água apresenta um certo volume em 0 graus Celsius e em 4 ela apresenta um volume menor do que tinha em 0. Mas como isso é possível? Se de 0 para 4 eu tenho que aumentar a temperatura, ou seja, eu tenho que aquecer, como é que a água comprime em vez de dilatar? Bem, isso ocorre pois as pontes de hidrogênio que unem essas moléculas de água se rompem e aquele espaço que era ocupado pelas pontes de hidrogênio passa a ser ocupado pelas próprias moléculas, o que faz com que o espaço total seja menor, o espaço total ocupado pelas moléculas seja menor do que antes. Isso se dá porque o gelo, ou seja, a água a 0 graus Celsius, ela se organiza em estruturas hexagonais, o que faz com que ela ocupe mais espaço na forma de gelo do que na forma de água. Aí, quando a gente derrete esse gelo de 0 a 4 graus Celsius, como vocês podem perceber aqui, aquelas pontes de hidrogênio que mantinham a estrutura do gelo vão se romper e a gente vai ter espaços vazios que serão ocupados pelas próprias moléculas de água, fazendo com que o volume diminua até 4 graus Celsius e, a partir de 4 graus Celsius, ele aumente novamente. Ou seja, se cair em alguma questão, o ponto de volume mínimo da água, qual é? Entre 0 e 100 graus Celsius. Qual é o ponto de volume mínimo da água? Não é 0, vai ser 4 graus Celsius. Certo? Formando esse gráfico aqui meio que em formato de Nike, digamos assim, símbolo da Nike, para vocês lembrarem. Tá? Bom, o assunto da aula de hoje é só isso. Vamos voltar para dar uma revisada. A gente vai ter um líquido ocupando o volume de um recipiente. Quando aquecermos, tanto o líquido quanto o recipiente se dilatam. Porém, o líquido dilata mais do que o recipiente, o que gera um líquido extravasado, que é o volume aparente. Para calcularmos a dilatação, a gente vai ter que o ΔV do líquido, ou seja, o ΔV total, é igual ao ΔV do recipiente mais o ΔV aparente, que é o volume que foi vazado. Nisso a gente coloca na equação de volume, desenvolve e encontra a relação entre os coeficientes. Mas essa relação é uma forma prática, entendeu? O gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Porém, para resolver as questões, vocês vão utilizar, na maioria delas, essa fórmula inicial aqui, certo? Em que vocês vão colocar os dados que forem fornecidos e resolver a questão. Em que um exercício de fixação. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido,
verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Ou seja, ele vai ter um frasco, ele vai aquecer esse frasco que está completamente cheio e um pouco de líquido vai vazar. Esse líquido que vaza, o que é que ele mede? Pensa comigo. Quando o líquido extravasa, aquele volume aparente não é o volume total dilatado pelo líquido. Ele é, na verdade, o volume total dilatado do líquido menos o volume dilatado do frasco. Ou seja, ele é a dilatação absoluta do líquido menos a dilatação do frasco, porque o líquido dilata mais do que o frasco. E esse excedente de dilatação é justamente o que transborda, que forma o volume aparente. Essa é uma questão bem simples. Essa aqui já é uma questão de cálculo um pouco mais complexa, mas nada demais. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80. Ou seja, qual é a nossa variação de temperatura? 60. Tá? A variação de temperatura é 60. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é de 3,8 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Isso aqui é um elevado a menos 4, e que o volume inicial seria de 500 ml, calcule a dilatação sofrida pelo líquido. Despreze a dilatação do recipiente. Ou seja, nessa questão, ele está mandando a gente desprezar a dilatação do recipiente. Ou seja, a gente não precisa levar em conta o fato de que o recipiente também vai dilatar. Algumas questões não pedem isso, mas nesse caso, como a gente não precisa considerar a dilatação do recipiente, vai ser simplesmente uma aplicação de fórmula, em que o volume inicial vai ser o 500, o gama vai ser 3,8 vezes 10 a menos 4 e a variação de temperatura vai ser 60. Ou seja, ΔV é igual ao volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. ΔV é igual a 500, que é o volume inicial, vezes o gama, 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 que ele forneceu, vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 20, ou 60. Esse resultado vai dar 11,4 ml. Bom, pessoal, obrigado, tá? Essa foi a aula de hoje de dilatação dos líquidos. Ela é, sim, uma aula mais rápida do que o normal. Não estranhe a aula ter sido rápida, porque não tem muitos assuntos. É simplesmente aquela fórmula e entender a dilatação anômala da água. Certo? A aula é só isso. Então, resolvam as questões de fixação e as questões propostas. E qualquer dúvida que surgir em qualquer uma dessas questões, vocês podem me contactar no WhatsApp. Esse aqui é o meu número, tá? Pode me chamar em qualquer horário, que pode ser que eu não responda na hora, porque eu posso estar ocupado, mas eu vou responder e eu vou tirar as dúvidas de qualquer pessoa que me contatar no WhatsApp, tá certo? Muito obrigado.